Alô, galerinha do mal? Vamos estar indo lá? Alô? Eu estou ligando para confirmar sua consulta amanhã com o Dr. Beludo. Ok, pode confirmar. Certo, então, às 14 com o Dr. Cuca Beludo. Sério que precisa de um funcionário só para isso? Só para ficar ligando para as pessoas para lembrar que elas têm consulta? E quem está lá pessoalmente fica esperando mais tempo porque essa pessoa está ocupada ligando para os pacientes que têm consulta no dia seguinte. Ou a empresa tem que gastar contratando um funcionário a mais só para fazer isso. Sabe o que é pior? O pior é que precisa de um funcionário só para fazer isso. O povo brasileiro não tem disciplina e é acostumado a ter uma babá te falando o que você precisa fazer. Alô? Alô, boa tarde? Boa tarde. O senhor já possui serviço de TV, telefone e internet? Não, telefone? Não. A senhora está falando comigo agora por telepatia. Aqui é da WTC. Nós temos uma oferta para o senhor estar adquirindo os nossos produtos. Minha senhora, eu já sou cliente da WTC. Ok, senhor. Muito obrigada. De nada. Incrível a falta de comunicação. Ou você recebe propaganda te oferecendo produtos que você já usa, já tem, ou de coisas que você jamais usaria. Sem falar na burocracia. Meu irmão foi comprar um celular, escolheu o modelo, aí o vendedor mandou ele para embalagens. Ele deu a notinha pro cara da embalagem, o cara da embalagem foi pegar o celular dele, mas primeiro ele tinha que passar no caixa. Ele foi no caixa, o caixa mandou ele pro crediário, o crediário mandou ele de volta pro caixa, o caixa mandou ele de volta para a embalagem. Depois que ele pegou o celular, ainda tinha que cortar o chip, ele teve que voltar a falar com o vendedor. Às vezes chega ao ponto de valer a pena chegar atrasado, porque você espera menos do que o cara que chegou no horário. Ou seja, quem chega por último espera menos. Até hoje tem médico que atende por ordem de chegada. Ele começa a atender a partir das 14. O cara já chega às 13 para não ter que esperar muito. Aí ele é atendido às 14h15, espera 1h15. O outro cara chega às 15 horas, bem atrasado, tem uma fila gigantesca, e ele é atendido às 15h45, porque a maioria dos outros clientes que chegaram no horário já foram atendidos. Esse cara esperou menos do que o cara que chegou cedo. Todos esses detalhes abaixam a produtividade, mas tem uma coisa muito mais óbvia e muito mais fácil de identificar que acaba com a produtividade das pessoas. Facebook. Ou qualquer outra rede social. Não é problema ter Facebook e outras redes sociais desde que você saiba usar, e as pessoas não sabem. Nem usar as funções, nem quando usar, nem quanto usar. Não tem problema no seu trabalho, principalmente no horário de almoço, você dá uma conferida no seu e-mail ou no seu Facebook. Até se for uma emergência, deixar o celular do lado, olhar uma coisinha rapidinho, ok. Agora você ficar no seu horário de trabalho, mexendo no Facebook, jogando Candy Crush, procurando pepeca no Tinder e giroba no Grindr, aí é de fuder. Mesmo com essa vagabundice nata do ser humano, o contrário também é um problema, o excesso de trabalho, conhecido como síndrome de burnout. Tem nego que fica sem dormir para terminar o serviço. Tem gente que trabalha de final de semana, ou quando não está trabalhando numa coisa, trabalha na outra. A mente dessa pessoa não tem descanso. Aí quando ela precisa produzir, ela já está sobrecarregada, ela não vai funcionar. A pessoa se alimenta mal, ela começa a ficar doente, aí a produtividade despenca de vez. Ah, mas como fazer para aumentar a sua produtividade? Bom, tem aquela velha listinha, aquela lista chata de coisas para fazer. Como por exemplo, planejamento, organização, disciplina, foco, fazer pausas para o seu cérebro descansar. E também muito importante é o que você faz quando não está fazendo o seu trabalho, o chamado ócio criativo ou a maneira que você consegue descansar e relaxar. Outro conselho que aparece bastante na internet também é ter uma rotina, estabelecer horários. Almoçar sempre no mesmo horário, trabalhar sempre no mesmo horário, não passar do seu horário de almoçar, também não passar do seu horário de trabalhar, fazer com que o seu cérebro se acostume a fazer as coisas no horário que elas têm que ser feitas. Tem um outro site que eu não lembro qual é, mas deve ser fácil de achar no Google, se eu achar eu coloco na descrição, que ele fala para você estabelecer os horários picotados. Você coloca um celular, um cronômetro, um pomo, um despertador, para te avisar quando você trabalhou durante 2 horas. Você conseguiu trabalhar entre 2 horas, aí você dá um descanso para o seu cérebro. Joga 15 minutos de Candy Crush, faz alguma coisa, dá uma caminhada, toma água, volta e coloca o relógio de novo para você determinar os seus horários. Cada vez que você der uma recompensa, o seu cérebro dá uma descansada, o sangue flui para outros lugares e quando você voltar a trabalhar, o seu cérebro vai produzir mais. Outros sites vão mais pelo básico, eles dividem o processo em 3. Saber o que fazer e fazer. Saber o que fazer. Se você está dentro de um projeto, dentro de um grupo, você tem que saber qual é a sua função.
Se você vai fazer a pesquisa, se vai fazer a tabulação, se você vai fazer a capa do trabalho, se você gosta e só vai imprimir o trabalho, você tem que saber o que você precisa fazer. Segundo, como fazer. Aquela função que te deram, você sabe fazer? Você escreve bem, você sabe desenhar, você tem como imprimir esse trabalho. Por último, fazer. Se você sabe o que é para fazer e sabe como é que se faz, não faça outra coisa. Faça o que te pediram. Arranje um tempo, arranje um horário, vê o que você vai precisar e faça. Simples assim. Uma coisa que anda na moda agora é motivação. O que te motiva a fazer o que você faz? O que te motiva a ficar no seu emprego? O que te motiva a fazer o seu hobby? Arranje uma motivação, de preferência mais do que uma. Você está desmotivado para ir para a academia? Arranje um motivo. Se sua namorada não é um motivo, se seu namorado não é um motivo, arranje outros motivos. Se você tiver uma motivação, fica mais fácil você produzir quando você está fazendo algo. Uma dica que lembra as anteriores é evite os sabotadores. O que mais fode com o seu ritmo de trabalho? É ficar mexendo no celular o tempo inteiro? Não leve o celular. Desliga o celular ou deixe ele em um lugar onde você não consiga pegar ele facilmente. Ah, é fone de ouvido? Acostume-se a um mundo com barulho. Treina. Pode demorar, mas você se acostuma. Acha o que mais fode com o seu ritmo de trabalho e isola isso do ambiente. Você não precisa ficar ali cara a cara com a tentação. Remove a tentação, deixa longe, para não ter o risco de você cair nela. As pessoas também não percebem que produtividade não é apenas quantidade. Quantidade é bom, é legal, tem que ter. Mas produtividade não se reduz somente à quantidade. Se você não é uma pessoa muito organizada, fica se distraindo fácil ou não sabe o que fazer, separe as coisas. O que é urgente e o que é importante. Muitas coisas são urgentes e importantes, mas nem todas as coisas urgentes são importantes. Então vale a pena você deixar alguma coisa de lado para fazer algo que não é tão urgente, mas é mais importante. Eu vou citar agora uns dados comparativos que eu achei para tornar esse negócio de produtividade um pouco mais visível, um pouco mais real. Para isso eu vou ter que apelar um pouquinho e vou ter que ficar lendo aqui do lado. Beleza? Em 2012, para cada hora de trabalho do Brasil, gerava de lucro 10 dólares e 74 centavos. Para cada hora de trabalho na Alemanha, o lucro era de 55 dólares e 50 centavos, quase 5 vezes mais. Na Alemanha, normalmente se trabalha 38 horas por semana. No Brasil, algumas pessoas trabalham 40 horas por semana. A maioria dos brasileiros trabalha 44 horas por semana. E nessas 44 horas, a gente não produz o que os alemães produzem em 38. Na Alemanha, várias pessoas têm 40 dias de férias. Aqui no Brasil, as pessoas têm 30, às vezes 15, e a pessoa ainda pode optar por vender as suas férias. Na Alemanha, a média salarial e o salário mínimo são maiores do que no Brasil. Quanto mais salário, mais motivação. O custo de vida lá também é mais alto, mas com um salário mínimo lá se vive muito melhor do que com um salário mínimo aqui. Para uma mesma função, aqui no Brasil se leva 120 dias para treinar um funcionário. 4 fucking meses para treinar um funcionário. Esse mesmo funcionário, para ser treinado na mesma função na Alemanha, leva apenas 30 dias. E por que essa diferença? Porque tanto o ensino básico, quanto o ensino médio, quanto o ensino técnico lá é melhor do que aqui. Nas pesquisas que eu fiz e no livro que eu li para fazer esse vídeo, eu achei vários motivos pelo qual a produtividade brasileira é baixa. Eu circulei 6 mais interessantes só para dar uma noção geral do problema. Motivo número 1. Cultura brasileira. Se a gente curtir a vida, de ser mais relax, essa malandragem, o jeitinho brasileiro, o amor que o povo brasileiro tem por filas. As pessoas, ao invés de fazer as coisas nas suas casas, pelo computador, elas vão pegar filas. E outra coisa, o Brasil é internacionalmente famoso pela zoeira. They see me rolling, they hating, patrolling. Motivo 2. Educação. Todo ano o governo solta dados referentes à educação, gráficos, IDESB, né, mostrando como a educação brasileira está melhorando, está subindo. Esses índices são de educação, mas não são de produtividade. A produtividade brasileira está estagnada ou caindo. E quem cria esses índices, quem mostra esses índices, tem interesse em mostrar um lado da pesquisa e não o outro. Então essas pesquisas quase sempre são tendenciosas e levam ao engano. Essa nossa educação fraca gera uma mão de obra ruim que vale menos e produz menos. Eu, como professor, vejo de perto a incompetência na educação. Os livros didáticos não chegam na escola. Eu trabalhava em 2 escolas. Em uma chegou uma pilha de livro de física, sobrou, ficou lá jogado no depósito. Na outra escola não chegou nenhum livro de física. 3. A infraestrutura do Brasil.
Quem tem acesso à água? Quanto ela custa para cada uma dessas pessoas? Por que a nossa agricultura desperdiça tanta água? A mesma coisa vale para a energia. Tem energia para todo mundo? Todo mundo paga a mesma coisa pela energia? Por que os brasileiros desperdiçam tanta energia? Por que dos países grandes o Brasil é o único que usa muito mais rodovias do que hidrovias e ferrovias? Por que a nossa matriz de transporte é tão diferente das outras potências? O custo rodoviário é maior e leva mais tempo. Isso com certeza diminui muito a produtividade. Entra aí a logística também. Quanto tempo você perde dentro de um ônibus, dentro de um carro, em um engarrafamento na marginal, ou pegando trânsito na avenida perto da sua casa? O tempo que você podia estar fazendo alguma coisa, você está parado no trânsito. A velocidade da internet no Brasil é igual dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, nem fodendo. A nossa internet é muito mais lenta, e não só para o uso residencial que tem 10, 15 megas, para as empresas também. E muitas vezes até numa grande faculdade, eles têm uma velocidade de 100 megas dividido para 2.000, 3.000 celulares dentro de uma faculdade. Não rola. Uma empresa ou um comércio que precisa de um equipamento eletrônico, um equipamento tecnológico, se ferra. Porque qualquer coisa aqui no Brasil é importado. O Brasil não faz. E esse equipamento importado custa muito caro. Se você não tem o equipamento certo, ou se você tem um equipamento antigo, a sua produtividade cai também. 5. Inovação. Um dado básico para inovação é só medir quantas patentes o país pede. Aqui tem o dado de 2011 comparando o Brasil com outros países. Segundo o escritório Monteiro e Pimenta Machado Vieira e Mello, que é especializado em propriedade intelectual, o Brasil fez 215 pedidos de registro ao escritório em 2011, contra 3.174 da China, que é o país famoso por copiar tudo, 1.234 da Índia, e 298 da Rússia. Fica claro aí novamente o problema da educação. A Rússia tem menos população que o Brasil, e mesmo assim eles têm um maior número de patentes. Outros países que são muito menores, como Alemanha, França e Coreia, têm um número de patentes muito acima do Brasil. Quer dizer que alguma coisa está errada na formação dessas pessoas que vão trazer essas inovações tecnológicas. 6. A burocracia. Diretamente ligado ao problema da nossa cultura, tem a burocracia. O brasileiro ama uma burocracia. Para você fazer qualquer coisa, tem que passar por vários segmentos. É só lembrar do começo do vídeo quando foi comprar um celular. Quanto mais burocracia, maior a perda de tempo. E se dentro desse elo tem várias pessoas, maior a chance de corrupção também. Agora, se você não quer fazer parte desses 6 motivos que puxam a produtividade do Brasil para baixo, lembra da lista lá do começo do vídeo. Vale a pena lembrar também que não existe uma fórmula mágica para a produtividade. Vá testando, vá seguindo os conselhos e veja o que se adapta melhor à sua realidade. Bem, galerinha do mal, não é fácil, mas vale a pena. Se você conseguir aumentar um pouquinho que seja da sua produtividade, já vai fazer muita diferença e pode ter certeza que no futuro vai fazer mais diferença ainda. Se você curtiu, clica ali, ó, bem gostosinho no botão do like, vai lá e ó, comenta aí embaixo qual é o seu método para melhorar a sua produtividade, o que você faz ou o que fode com a sua produtividade. Se quiser, compartilha aí com os amigos também para ver se o Brasil dá uma aceleradinha no passo. E viu? Não se esquece de se inscrever no canal, porque daqui pra frente o barato vai ficar louco, hein? Você sabia que com as horas gastas jogando paciência daria para levantar o World Trade Center em uma semana? Você sabia que com o tempo e a energia gasta vendo pornografia daria para construir uma estrada que liga os 7 mares? Sabia que com o dinheiro que foi gasto na Copa daria para construir 2 milhões de salas de aula equipadas? Sabia que com todo o tempo e esforço gasto nas construções de Minecraft daria para a população brasileira inteira ser faixa preta de karatê? Você sabia que se para cada partida de LoL jogada um casal transasse, todos os seres humanos do planeta poderiam transar até 2 vezes?